Seja muito bem-vindo para mais um devocional aqui no nosso canal, onde nós conversamos sobre Bíblia, teologia, espiritualidade, louvor, enfim. Aqui o nosso intuito é nós estarmos ao redor da fogueira da presença de Deus, contemplando a sua beleza, se parecendo cada dia mais e mais com Jesus Cristo, de tal modo que esse mesmo Cristo, ele inflame os nossos corações, sabe? Eu fico abismado com a quantidade de pessoas que conheceram a religião, mas não conhecem o Evangelho. São peritas, são exímias conhecedoras de aspectos religiosos, mas são ignorantes acerca do profundo evangelho. E o profundo, real evangelho, genuíno, simples, é o maior objetivo aqui do canal. A pregação do evangelho sem religiosidade, sem complicação. O evangelho, da maneira simples como ele é e ao mesmo tempo profunda, é o nosso maior objetivo aqui no canal. Seja muito bem-vindo, já convido você a se inscrever aqui, a deixar aí o seu curtir, porque isso ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas. E hoje nós vamos focar num texto que está lá no livro de João, no capítulo 20. Capítulo 20. Evangelho de João, no capítulo 20. A partir do verso 10. Então a nossa mensagem hoje ela fica em João, no capítulo 20, a partir do verso 10, a gente vai lendo aqui alguns textos, a gente vai fluindo neles para entender o que a palavra de Deus tem a nos dizer no devocional de hoje. E o texto diz assim: os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para dentro para olhar o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Sabe, eu acho muito significativo esse choro de Maria, e é um texto que muitas das vezes a gente passa desapercebido. Sabe, a nossa leitura bíblica ela não deve ser mecânica. Ela não pode, em hipótese alguma, ser algo para que a gente preencha algum requisito, ou para que a gente simplesmente cumpra uma tarefa religiosa. Porque se a gente vai para o texto com muita pressa de acabar, a gente perde nuances que poderiam ser muito valiosos para a nossa caminhada de fé, para que conheçamos melhor o Senhor. E olha o que o texto está dizendo: Maria estava triste porque Jesus não estava ali. Você já se entristeceu por Jesus não estar no ambiente? Ao você entrar no culto, ao você entrar numa programação, ao você entrar em algum lugar, ao você olhar para sua família, ao você olhar para sua casa e perceber que Jesus não estava ali, será que você se entristeceu? Ao você olhar para a situação da sua cidade, ao você olhar para a situação do seu país, ao você olhar para a situação do seu emprego, da sua família, e você percebe que a presença de Jesus não está ali, você se entristece também? Sabe, essa é uma pergunta que deve permear o nosso coração. Será que onde eu estou, será que é a minha igreja, a igreja na qual eu congrego, a igreja na qual eu frequento, será que Jesus está ali? Será que Jesus está nesse plano que eu estou bolando? Será que Jesus está comigo agora nisso que eu estou fazendo? Essa tem que ser uma pergunta que permeia o nosso coração. E eu sinto o Senhor procurando e buscando para si aqueles que fazem um voto com o seu coração. E esse voto é o seguinte: nada está bem se o Senhor não está aqui. Não adiantam grandes estruturas, não adiantam grandes apresentações, não adiantam grandes projetos, grandes ministérios, grandes planos, não adianta nenhum ganho financeiro, nenhum recurso a mais. Não adianta nada que seja estético, que seja bonito aos nossos olhos, se Jesus não estiver ali. O choro de Maria, o choro dessa mulher, é muito revelador. Porque levaram o meu amado, e ainda pior, talvez era o que mais a deixava triste: eu não sei onde puseram. Davi, em dado momento da sua vida, ele percebeu que ele não sabia mais lidar com a presença de Deus. Ele montou uma baita de uma comitiva para trazer a arca de volta para Jerusalém. Ele coloca a arca no carroção novo, eles estão voltando e no trajeto os bois tropeçam numa lombadinha, num buraco que tinha ali. A arca faz que vai cair, Uzá tenta segurar, tenta lidar com a presença de Deus ao seu próprio modo, ele é fulminado ali naquele momento. Davi para e percebe: cara, eu não conheço mais o meu Senhor.
eu não sei mais lidar. Eu não sei mais lidar, eu não sei mais como lidar com a minha presença. Isso os deixou chateado. Sabe, será que o fato da gente muitas das vezes não saber mais como lidar ou nós nos encontrarmos num determinado momento da nossa vida não sabendo mais aquilo que Jesus gosta, ou não entendendo mais, ou às vezes a gente está tão preso na nossa rotina que a gente acha que Jesus gosta daquilo que a gente vai fazer, mas não é aquilo mais que agrada ao Senhor. Você já se encontrou nessa situação? Onde o Senhor não está ali, mas pior do que isso, eu não sei onde encontrá-lo. Sabe, eu temo dizer que a igreja brasileira, ela perdeu o seu Senhor e ela não sabe onde encontrá-lo. A grande diferença é que nós não choramos com a mãe, nós continuamos. Continuamos com as nossas agendas, continuamos com as nossas programações, continuamos com os nossos cultos, com promessas vazias de avivamento. A gente até convida as pessoas para estudar a Bíblia e conhecer mais, mas a gente convida elas para conhecer mais acerca de Jesus que a gente mesmo não conhece mais. Diante do fato de que o Senhor foi embora, que a glória de Deus se foi, né? A gente observa esse relato encontrando eco lá com o sacerdote Eli. Israel foi saqueada, a arca foi roubada, e ali estava para nascer o neto do sacerdote Eli. Eli, que já era pesado, que já era cego, já não havia visões entre o povo, a arca estava sendo levada, e a nora de Eli estava prestes a dar à luz. E ela dá à luz e nomeia o seu filho como Icabode, porque a glória se foi. Icabode significa a glória se foi. A glória se foi de Jerusalém. E eu temo dizer que a glória também se foi da igreja brasileira. Mas a gente continuou. A gente não se entristeceu, a gente não deixou a gente não deixou a arca da casa de Obed-edom e foi estudar sobre a presença de Deus. A gente não ficou ali chorando na porta do sepulcro. A gente continuou, como se nada tivesse acontecido. Sabe, em Apocalipse capítulo 3, verso 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Só que essa é uma palavra para a igreja. Isso mostra que é possível a gente fazer igreja e Jesus estar do lado de fora, querendo entrar. É possível ter palavra, é possível ter louvor, é possível ter ministério, é possível ter tudo isso em Jesus. Jesus se foi. Qual tem sido a nossa postura? O texto continua. Verso 14. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Maria não reconheceu Jesus, reconheceu pela voz, mas não pela aparência. Maria ali estava como os discípulos no caminho de Emaús, viram Jesus, mas não o reconheceram. Mas ainda assim ela estava disposta. Ela disse assim: Senhor, se o Senhor o levou embora, mostra-me onde o Senhor o colocou para que eu possa levá-lo. Ainda existia um compromisso, ainda existia uma palavra empenhada, ainda que ela não tivesse reconhecido Jesus à primeira vista. Por favor, diga-me onde o colocou, e eu vou atrás, e eu buscarei. Sabe, talvez as nossas orações precisem ser voltadas para algo do tipo: Senhor, onde o Senhor está? Onde o Senhor está? Mostra-me onde o Senhor está. E eu vou até onde o Senhor está. Eu deixo aqui o sepulcro de lado. Eu deixo meus afazeres de lado, eu deixo a minha rotina. Mostra-me onde o Senhor está. Porque aonde o Senhor está é o lugar onde realmente, é o lugar que realmente importa que eu esteja. O texto continua. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai, Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. E Maria Madalena foi, anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Jesus tinha uma missão a ser cumprida diante do Pai. Ele deveria se apresentar agora como um sacrifício ressuscitado. Tanto que ele diz: não me toque, porque eu ainda não fui para o meu Pai.
Só que o choro de uma mulher, o santo desespero de uma mulher, fez com que ele desse meia volta. Tá, muitas das vezes eu quero te dizer que o nosso desespero, o nosso anseio genuíno pela presença, faz com que muitas das vezes Jesus dê meia volta. Não que haja algo capacitador em nós, não que haja mérito, mas ao longo de toda a Escritura nós vemos o Senhor interagindo com a nossa fome. E é isso que está nos soltando. A minha mãe sempre me dizia quando eu era pequeno, muitas das vezes ela comprava salgadinho e sobrava de um dia para o outro. Comprava fandangos, comprava cheetos e sobrava de um dia para o outro. Quando chegava próximo ali ao almoço, eu ficava com fome e ia comer o salgadinho, o resto de salgadinho que tinha sobrado. E minha mãe falava assim, não come isso, senão você vai passar fome, senão você não vai ficar com fome na hora de comer a comida mesmo. Eu tenho a dizer que a gente está se empanturrando de Cheetos. De tal modo que a gente não sente falta do alimento sólido. A gente não tem mais fome, porque a nossa barriga está cheia de porcaria. A gente está tão distraído com tantas coisas. Eu temo dizer que a maior estratégia do inimigo atualmente não é nos destruir, mas sim nos distrair. De tal modo que a gente não sente mais falta do alimento sólido, de um relacionamento profundo com as Escrituras, de um relacionamento profundo com o Senhor. E a gente não tem mais fome. Mas o Senhor, Ele interage com a nossa fome. Sabe, hoje é dia de que o Espírito nos renove a fome. Traga de volta a fome. De conhecer a Cristo. Quem é esse Cristo? Por quem é esse que os apóstolos perderam as suas cabeças? Quem é esse? Porque os apóstolos eram crucificados de cabeça para baixo. Quem é esse por quem os mártires davam a sua vida em sacrifício? Quem é esse? Quem é esse que Estevão viu e o fez orar por aqueles que o estavam apedrejando? Quem é esse que Paulo, quando foi ao terceiro céu, viu, de modo que ele declara, eu considero a minha própria vida como perca? Quem é esse? Sabe, essa pergunta deve ecoar no nosso coração. Quem é esse? Quem é esse? Porque quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer. É uma paradoxal satisfação faminta. Então não nos faltam bons cultos, não nos faltam boas estruturas, não nos faltam boas programações, nos falta fome. Perdemos a fome e também perdemos o Senhor. E pelo fato de perdermos a fome, a gente continua como se Jesus continuasse ali, mas a glória já se foi há muito tempo. Mas existe um caminho de retorno. Existe um caminho de retorno. Quando a igreja brasileira começar novamente a ter fome da presença. Não fome das coisas deste mundo, mas ter fome única quando a presença de Deus for tudo para nós. Talvez então seja a hora de que o Senhor dê meia volta e nos presenteie, não com as suas bênçãos, mas com a sua própria presença. Presença essa que nenhuma coisa deste mundo tem a capacidade de se equiparar. Eu e você fomos criados para ter prazer. E quando buscamos aquilo que temos prazer, a gente pode ser ou a pessoa mais candidata ao inferno, ou a gente pode ser a pessoa mais santa. O que vai diferenciar uma coisa da outra? A fonte da nossa satisfação. Se estamos buscando nossa satisfação no Senhor, então seremos as pessoas mais santas. Porque fomos criados para ter prazer. E se depositamos a nossa expectativa de prazer no Senhor, nós seremos constantemente saciados. Sabe, que hoje você e eu decidamos, que a gente decida abrir espaço para que o Espírito adentre o nosso coração, faça uma nova obra em nós, renove a nossa fome por Deus, que a gente pare de se empanturrar de Cheetos e coma mesmo o alimento sólido, pão vivo que desceu do céu. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. É esse o meu desejo, a minha oração para você, e eu vejo você no nosso próximo conteúdo.